Salve, juventude! Mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. E hoje em novo formato, né, amiga? A gente só tão distante, amiga. Tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximas, tão perto. E aí, gente, tudo bom com você? Voltei. De novo, com a cara de pau. De novo! Apenas voltei. 497 viagens, voltei! Voltei, gente. Tava com saudade de vocês. E hoje a gente tem um Pode Tremer em modo renovado. Cada vez que eu volto, a Fran mudou alguma coisa. A gente ajustou. A gente tá se adaptando às tecnologias, né? A gente é jovem. Porque a gente é jovem, obviamente. E a coisa do online é uma coisa muito presente nessa juventude, né? A gente tá sempre online. E aí, quanto mais online a gente fica, mais é para entrar em contato com vocês e com convidados e convidadas ainda mais incríveis para poder participar do nosso programa. E esses dias tu tava na China, né? Tava por lá. Olha aí, ó, online a gente consegue falar com Nádia até na China. Eu tava por lá. A gente até pensou, gente, em fazer um programa quando eu estivesse na China, mas ia dar muito trabalho de horário para poder organizar. Ah, é verdade, é o oposto completo. Ia ser, nossa senhora, tadinha dela. Mas aí não deu certo. Mas daria certo. Por quê? Porque todo mundo tá online o tempo todo. É sobre isso, inclusive o nosso convidado de hoje, né, Nádia? Exatamente. Inclusive, nosso convidado de hoje, que vocês já conhecem, ele volta para a Casa das Juventudes aqui na TV PT, Pode Tremer, que é o Guilherme Barbosa, que é diretor de articulação e fomento de programas e projetos da Secretaria Nacional de Juventude. Olha, ele dando o tchauzinho lá. E é ex-secretário da JPT do Tocantins. Oi, Gui! Oi, Gui! Oi, gente. Oi, Fran. Oi, Nádia. E aí, como vocês estão? A gente Sempre tá na bem, luta. você? Também. Bora trocar essa Sempre. ideia hoje, bater esse papo importante com a juventude que nos acompanha aqui no Pode Tremer? Com certeza. É sempre bom estar aqui falando com a juventude do PT, com a juventude do Brasil todo, porque a gente precisa mostrar aí o que nosso governo tem feito para a juventude brasileira. Pois é, Gui, e tem mais um programa por aí que não é novo, que já é um velho conhecido da juventude petista, da juventude de esquerda, que é o programa Estação Juventude, né, Gui? Exatamente. Esse que é um programa que nasce, Fran, ali junto com a própria construção da política de juventude, né? O seu desenvolvimento, porque é um programa que a sua formulação, né, para chegar nele ali por volta de 2012, tiveram-se muitas discussões, um aprofundamento muito grande da discussão sobre juventudes brasileiras, né? Principalmente a discussão que se tratava sobre expandir a concepção do Estado sobre essa parcela da população enquanto uma parcela sujeito de direitos, né? Então, é um programa que a sua formulação ela traz para chegar à construção dele essa raiz da própria existência da política de juventude, que é definir os jovens brasileiros como sujeitos de direitos pelo Estado brasileiro, né? E Gui, conta pra gente como é que esse programa funciona, qual é a ideia dele, a proposta dele? Então, o programa Estação Juventude, o nome ele é um pouco sugestivo, né? É um programa que inaugura e apresenta uma tecnologia social de gestão da política de juventude. Lembrando que a política de juventude é muito jovem, né? Então a gente está completando nesse ano 20 anos dessa política, desde quando surgiu aqueles primeiros marcos legais que eu falei no último Pode Tremer aqui, que é a criação da SNJ, do Conselho Nacional de Juventude, do ProJovem, e esse processo de caminho que foi depois chegou ao ponto de se colocar a juventude dentro da Constituição brasileira, a partir da Emenda Constitucional 65 de 2010, e logo ali, quase junto das mobilizações de construção do Estatuto da Juventude, em 2012 surge esse programa, que é o Estação Juventude, um programa que apresenta uma tecnologia social de gestão da política, em que reverberava o enraizamento da política de juventude enquanto algo físico e concreto para as juventudes nos territórios.
E aí, o que que ele apresenta? Ele apresenta uma tecnologia de construção, criação e fomento de equipamentos públicos de juventude que, nos territórios, atendam à juventude desses territórios com o objetivo de oferecer esse equipamento público enquanto um espaço de ampliação do acesso aos direitos da juventude brasileira. O que é isso? É um programa em que a gente constrói ou fomenta esses equipamentos, esses espaços, e esses espaços serão aqueles espaços em que os jovens dos territórios vão poder ir lá para saber sobre seus direitos, para serem encaminhados para outras políticas públicas, para política de assistência, de educação, de saúde, um equipamento também que consiga aglutinar as demandas da juventude do território no sentido da sua organização, de espaço de lazer, de espaço de convivência, além também de espaços em que a juventude pode ter serviços ofertados diretamente para elas ali naquele espaço, como cursos, oficinas, cursos profissionalizantes, um conjunto de dimensões de direitos que são oferecidas nesse espaço, em todas as áreas, né? Direito à educação, direito a trabalho e renda, direito à saúde, direito à participação política e mobilização, um conjunto de direitos aí que o próprio Estatuto da Juventude reverbera, são atendidos nesses equipamentos públicos que o Programa Estação Juventude ou constrói ou fomenta no Brasil. Gui, e quais são esses equipamentos? Você falou um pouco das políticas que conseguem ser entregues por eles, mas quais que são esses equipamentos que compõem aí o Estação Juventudes? Então, o programa Estação Juventude, ele tanto é um programa, como eu falei, que constrói equipamentos, ou seja, então que tem uma tipologia de equipamentos, a gente tem um estudo do que faz mais sentido para os territórios e os nomes dos equipamentos, né? As tipologias que a gente chama são basicamente duas que a gente usa como categoria de tipologia de equipamento, que é, primeiro, a Casa da Juventude, que essas casas da juventude seriam os grandes equipamentos de juventude, e aí a gente usa muito como exemplos equipamentos que já são existentes, inclusive de prefeituras e de municípios. O nome Casa da Juventude é muito mais usado como uma categoria para a gente definir o tamanho, a extensão do equipamento, e o outro é o Ponto da Juventude, que são equipamentos menores que atendem principalmente a demanda de interiorização desse tipo de equipamento de referência de juventude, quanto também a territorialização. Então, são equipamentos que vão estar nas periferias, equipamentos menores para atingir mais territorialmente ou nos interiores dos estados com equipamentos menores. Então, a gente tem essas duas tipologias, Casa da Juventude, que são os grandes equipamentos, e Pontos da Juventude, que são equipamentos subsequentes, ligados, anexados a essa grande casa. Mas o programa Estação Juventude, ele não se baseia só nessas duas tipologias, porque ele é um programa que sistematiza e mapeia todos os equipamentos que atendem juventudes, que não sejam necessariamente só fomentados ou organizados pelo governo federal, mas que são equipamentos geridos e construídos pelas prefeituras, pelos estados. Então, o programa Estação Juventude também tem essa função de mapear o conjunto desses equipamentos públicos de juventude que tem atingido e atendido a juventude brasileira. E Gui, o que são então os CELs das artes e os centros de referência da juventude? Eles fazem parte desses equipamentos? Como é que funciona e o quanto esses espaços eles são fundamentais para o desenvolvimento do programa, né? Então, como eu falei, o Estação Juventude, na sua concepção, ele tem essas duas tipologias que eu expliquei, casa e ponto, no sentido das dimensões, das características, o que a gente define para estudar e para se aprofundar em cada equipamento. Mas, como eu falei, é um programa também de mapear, sistematizar o conjunto de equipamentos públicos já existentes,
que já existem, já estão em funcionamentos, até para a Secretaria Nacional e o governo federal terem essa relação de auxílio técnico, de fomento, inclusive financeiro, de equipamentos que já existem, já funcionam, já são referências. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque esses equipamentos que você falou, Céus das Artes, os Centros de Referência de Juventude, são esses diversos equipamentos que atendem a juventude. Então, todos eles estão dentro do escopo de monitoramento, mapeamento e sistematização que o programa Estação Juventude se dispõe a fazer no Brasil. Por isso que eu costumo chamar o programa Estação Juventude dessa tecnologia social, porque ele quer organizar e sistematizar esse conjunto de iniciativas com relação a equipamento público de juventude, ou seja, um equipamento físico em que os jovens vão, para que a gente consiga ter essa política mais coordenada e mais objetiva na ampliação dos direitos da juventude. E aí os Céus das Artes são equipamentos ligados ao Ministério da Cultura com os municípios. Então, os Céus das Artes, eles são equipamentos financiados pelo Ministério da Cultura em que os municípios brasileiros gerem. Assim como os Centros de Referência de Juventude são equipamentos, principalmente, muitas vezes, vão ser equipamentos dos estados ou dos municípios grandes. Então, equipamentos em que os governos estaduais construíram, financiaram e tudo mais. E por que a gente precisa mapear tanto os CELS, quanto o centro de referência, quanto qualquer outro equipamento que atenda a juventude, que tenha a juventude no nome, porque o programa Estação Juventude, a ideia dele também é fomentar esses equipamentos que já existem como referência de jovens. Então, a gente precisa ter esses equipamentos junto conosco, no nosso mapeamento, na nossa sistematização, para que a gente seja mais objetivo na aplicação dos recursos do governo federal para impulsionar os direitos da juventude brasileira. Muito legal, Gui. E a gente, para falar um pouco mais agora do Estação de Juventude, trouxe algumas curiosidades. Eu não sei se quando o Gui veio aqui da outra vez, era esse quadro. Eu acho que não Eu era. acho que ele pegou o Beija Casa ou Passa. A gente melhorou, amigo, graças a Deus. A gente teve melhorando. Nós temos alguns, né? Mas agora a gente está trazendo com mais frequência esse quadro agora, que está vindo aqui na sequência, né, Nádia? Que é o Você Sabia? Primeira curiosidade na tela, por gentileza, produção. Ó, aqui, ó. O programa, que é o Estação Juventude, né, prioriza jovens em áreas urbanas e rurais com maior vulnerabilidade social, buscando reduzir as desigualdades no acesso a políticas públicas. É isso, Gui? Com certeza. O programa Estação Juventude, quando a gente vai falar sobre política pública, né, é um programa, de uma certa forma, focalizado, né? Então, ele se focaliza em jovens em que o Estado precisa ampliar e igualar as condições dos outros jovens que já possuem direitos. Então, a busca do programa Estação Juventude, quando ele vai fomentar, quando ele vai dar assessoria técnica para os municípios e estados, quando ele vai fazer atividades para promover e fomentar e ativar esses equipamentos e esses locais, nós sempre vamos priorizar as áreas que a gente identifica, né? E aí a gente faz esse diálogo com os estados e com os municípios para ter um diagnóstico do território onde a gente vai investir os recursos do programa, para que a gente consiga ter, de uma certa forma, um diagnóstico daquele território, dos jovens daquele território, para a gente saber exatamente o que faz sentido de garantir do ponto de vista de serviços, ofertas, de acompanhamento, de também encaminhamento para outros direitos e outras políticas dos jovens daquele território. Então, o objetivo, quando a gente fez o nosso edital, quando a gente vai pensar em financiamento dos estados e municípios,
é sempre conseguir tentar investir o recurso público em áreas que os jovens estão tendo seus direitos mais violados ou menos acessados, para que a gente consiga igualar as condições, reduzir as desigualdades, que esse é o grande objetivo do nosso governo Lula, do presidente Lula, do ministro Márcio Macedo, do secretário Sorriso, para a gente construir uma sociedade, um Brasil de oportunidades iguais para todos os jovens brasileiros. É isso, né? Não é pouca coisa, né, Nádia? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Próximo, produção. O programa visa a instalação de equipamentos públicos, como as estações de juventudes, para concentrar e facilitar o acesso dos jovens a programas e serviços, que é o que o Gui já falou pra gente, né? Não, e ficou muito claro que as pessoas não têm noção da proporção, né? Muitas vezes tu não tem noção do quão grande é esse programa e do quanto ele muda vidas e realidades de jovens brasileiros, né, Gui? Exatamente. Eu vou dar até um exemplo, Fran e Nádia, para vocês pensarem. No início da gestão da SNJ, minha primeira viagem, né, para entregar uma política foi para a cidade de Contagem. E aí a gente entregou lá um equipamento que chama Estação Juventude, né? A prefeita Marília Campos, inclusive um exemplo de prefeita reeleita, a quarta vez que ela é prefeita da cidade. E aí a gente entregou esse equipamento e, por exemplo, vários jovens que estavam lá na inauguração fizeram falas dizendo isso, né? Como aquilo iria transformar a própria rotina deles e realidade no sentido do futuro, porque lá elas criaram um centro de robótica, né? Então a gente vai ter lá cursos de drone, de robótica. E quantos jovens hoje, né, jovens pobres, que muitas vezes não têm condições de acessar um ensino que dê essa oportunidade, vai poder sonhar em seguir uma carreira como essa, que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil, né? Então, a gente às vezes não tem noção, mas realmente são mudanças na vida real das pessoas, dos jovens, que a gente só consegue enxergar quando a gente realmente visualiza, né? É isso. Belíssimo. Próximo, produção. O programa é considerado um dos principais programas voltados para a juventude em âmbito nacional, com o objetivo, então, de fortalecer a política de juventude e garantir o acesso a direitos, que é também, justamente, uma das informações aí que o Gui veio trazendo ao longo da nossa fala, né, Nádia? É isso, Estação de Juventudes, ele já nasce grande, vai se tornando cada vez maior no entendimento também dessas prefeituras, estados e do nosso governo federal, de que é preciso colocar as juventudes como prioridade e fortalecer esse acesso às políticas públicas de juventude e de outras políticas públicas a partir de espaços de juventude, para a juventude, com juventude, né? E acho que é isso que faz ele ser assim tão grande, tão bonito. Exatamente. Do ponto de vista, Nádia, dos programas da Secretaria Nacional de Juventude hoje, o programa Estação Juventude é o programa que tem mais orçamento, apesar de ser ainda um orçamento bem pequenininho. A Nádia é conselheira nacional de juventude, sabe as dificuldades que a gente tem orçamentária, mas mesmo dentro dessas dificuldades, o Estação Juventude é hoje o programa com o maior volume de recurso, porque ele injeta dinheiro diretamente, né, recurso público diretamente nas iniciativas, em projetos dos municípios e dos estados, lá diretamente no território, lá no equipamento público de juventude. Então, a gente já fez hoje uma liberação de recurso, né, durante toda essa gestão da SNJ de 20 milhões de reais, pouco mais de 20, porque a gente também teve alguns projetos pilotos, além dos editais. Então, mais de 20 milhões de reais já foram liberados pela Secretaria Nacional de Juventude para fomentar esses tipos de equipamento que ampliam os direitos da juventude brasileira. E aí, juntamente com outros programas grandes que a gente tem, como o Plano Nacional Juventude Negra Viva, o ID Jovem, mas tudo isso forma esse escopo
de grandes políticas de juventude específicas no Brasil, né? Porque a gente tem outras políticas de juventude com muito dinheiro, como o Pé de Meia, mas esses são dos ministérios específicos, né? Transversais. Quando a gente pensa em políticas específicas que a SNJ que cuida e constrói, realmente o Estação Juventude é hoje o nosso programa com mais recurso investido pela prioridade que se tem de garantir lá na ponta para o jovem lá do interior da cidade conseguir ter acesso aos seus direitos. E a próxima curiosidade, por gentileza, produção, é sobre investimento. Exatamente, um spoiler do que nós vamos tratar também no segundo bloco. É isso. O novo edital do Estação Juventude vai destinar 10 milhões de reais para Céus das Artes e centros de referência, os nossos CRJs de todo o país. Como o Gui falou, a gente sabe que 10 milhões é um grande investimento, mas a gente sabe que ainda é um pequeno investimento para uma juventude tão grande, né, Gui? Exatamente. Esse já é o nosso segundo edital, Fran, e esse segundo edital traz o mesmo valor do primeiro. A gente fez um primeiro edital de 10 milhões, agora lançamos esse segundo. Nesse segundo edital, a gente ampliou as possibilidades de investimento. Então, no primeiro edital, a gente tinha projetos somente nos valores de R$500 mil, então foram selecionados 20 projetos de fomento desses equipamentos, ou de CELS, ou de Centro de Referência de Juventude, que está dentro desse escopo do programa. Mas dessa vez, nesse edital, nós vamos contemplar 30 projetos, né, de fomento desses equipamentos com faixas de valores diferentes. Então, a gente vai ter projetos de 200 mil, de 300 mil e de 500 mil reais. E aí, por isso, isso vai ampliar um pouco mais a nossa capacidade de intervenção nos territórios, de chegar em mais lugares. Mas, obviamente, esse desafio orçamentário, Fran, é algo que persegue a política de juventude quase todas, né? Por isso a gente precisa lutar, mobilizar a juventude brasileira para apoiar as medidas do governo que pensam no processo de recomposição orçamentária a partir de uma justiça tributária, né? Por isso que não está descolado o programa Estação Juventude do debate da gente conseguir aprovar a medida do presidente Lula no Congresso Nacional de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos e de taxação dos grandes bilionários brasileiros, dos grandes milionários, porque não é possível que a juventude brasileira não possa ter um programa tão importante como esse, com mais recursos, com mais investimento, porque meia dúzia de ricos e milionários no Brasil não querem pagar mais impostos, não querem deixar com que os pobres paguem menos impostos, o que é justo, e eles paguem mais impostos. Então, toda essa discussão, quando a gente fala de orçamento, que é fundamental ampliar o orçamento para programas como esse, a gente não pode descolar da luta política geral que a juventude brasileira tem que assumir, de enfrentar essa realidade que está colocada hoje no Brasil e apoiar o presidente Lula na defesa de uma justiça tributária no Brasil. Muito bom, Gui, é isso mesmo. Não, o Gui, cada início de frase dele, né, é uma obra, né? A gente, cada Pode Tremer, a gente sai mais sabido, fã. Mais politizado, mais fã. Coisa maravilhosa, Nádia. Não é? E depois dessa aula, dá um tempinho para a gente beber uma água e voltar no próximo bloco. É isso, Gui, fica aí. Quem está nos acompanhando, continua por aí, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas já volta, não sai daí. Rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela.
tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Segundo bloco do Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. Nádia, com o nosso convidado, né? Com o nosso convidado, o Gui, da nossa Secretaria Nacional de Juventude do governo Lula, hoje falando dele, queridos, do Estação Juventude, que está com o edital aberto, e esse é o tema do segundo bloco, queridos. É disso que a gente quer falar, da oportunidade que está aberta para os municípios e estados aí. Gui, o Estação Juventude está com o edital aberto, nós já demos esse spoiler ali no primeiro bloco, mas agora a gente quer saber o que é esse edital, qual que é o objetivo dele, como que os jovens podem participar, conta tudo pra gente poder entrar de cabeça, e já sabemos que vem aí 10 milhões nesse edital, então vai ter muita política pública para a juventude. Exatamente, Nádia. Como é que funciona esse edital? Primeiro que o programa Estação Juventude, ele se relaciona diretamente com as estruturas dos entes federados, que a gente chama, né? Toda grande política, quando ela vai se consolidar, ela precisa ter essa dimensão federativa. Então, é o governo federal se relacionando com os estados e municípios, né? Com as gestões governamentais. Então, a gente abre um edital que a gente chama de chamamento público, em que a gente coloca esse edital oferecendo 10 milhões de reais para 30 projetos de fomento de equipamentos públicos de referência de juventude. Ou seja, dentro de todo aquele escopo que eu falei, seja Céus das Artes, seja Centro de Referência de Juventude, seja CUCAS, seja, enfim, os diversos equipamentos que atendem jovens de forma prioritária podem participar desse edital, concorrer, escrever um projeto nesse chamamento público para receber o recurso financeiro, o orçamento do governo federal, para que ele desenvolva aquele projeto a qual ele escreveu, ele desenvolveu para fomentar aquele equipamento. Então, são 10 milhões de reais dividido em 30 projetos com faixas de valores entre 300 mil, 200 mil, 300 mil e 500 mil. Serão 10 projetos de 200 mil, 10 projetos de 300 e 10 projetos de 500 mil reais. Então, toda esse valor vai ser para fomentar junto às prefeituras ou estados, mas principalmente prefeituras, municípios, fomentar projetos e ações dentro, né, que potencializem, que ativem, que fomentem os equipamentos que já estão ali lidando nos seus territórios. Né? Como a gente falou no último bloco, o programa Estação Juventude, ele tanto propõe a construção de equipamentos quanto de fomentar os equipamentos que já existem e são administrados por prefeituras, por estados. E nessa primeira fase do governo, a gente quis priorizar esse processo de fomento, até porque no governo Bolsonaro, né, que foi um governo que destruiu praticamente as políticas de juventude, destruiu completamente o orçamento e o investimento em política de juventude, e essas iniciativas estaduais e municipais foram as iniciativas que resistiram a essa fase tão terrível do governo brasileiro que foi o governo Bolsonaro. Então, a gente está tentando exatamente reafirmar e dizer para os estados e municípios, olha, os equipamentos que vocês resistiram tanto durante esses 4 anos, a gente quer aqui fomentar como uma reafirmação de que é importante continuar investindo em política de juventude.
Então, essa foi nossa estratégia, a estratégia de fortalecer o que já existe para reafirmar a importância da política. E aí a gente almeja, com certeza, construir outros editais mais para frente, com mais recursos, que possibilite, inclusive, construir do zero equipamentos. Mas, por enquanto, esse edital é para fomentar, para produzir atividades, serviços, oficinas, acesso, produzir atendimento, serviços dentro desses equipamentos que já existem, sendo eles Céus das Artes ou qualquer outro centro de referência de juventude que tem naquele território. Então, a prefeitura ou o Estado, mas principalmente as prefeituras, vão lá, escrevem seus projetos, tem todos os modelos no site da Secretaria-Geral da Previdência, tudo isso. Então, as equipes técnicas das prefeituras, junto com as gestões de juventude daquelas prefeituras, escrevem o projeto, fazem todo o orçamento, veem qual faixa de valor querem inscrever o projeto e aí submete a esse edital, a esse chamamento público, para que nós da Secretaria Nacional de Juventude possamos avaliar e que a gente possa investir esse recurso com qualidade no território para ampliar aí os direitos da juventude brasileira. Então, a gente vai estar, o prazo, né? Acho que é importante eu falar aqui que o prazo hoje para a inscrição, né, de envio, inscrição de propostas pelos entes, é até o dia 27 de julho agora, dia 25, quer dizer, 25 de julho é o último dia para os municípios inscreverem os seus projetos nessas faixas de valores que eu falei aqui. Então, a gente vai estar aí liberando para a juventude dos territórios, você jovem, né, de algum município, fale com a sua prefeitura, diga para a gestão de juventude, olha, a SNJ lançou um projeto, um edital aí do programa Estação Juventude, por que a prefeitura não concorre para a gente receber esse recurso aqui no município? Então, esse é o papel dos jovens aí para incentivar os seus territórios a participarem, porque a relação ela é direta com os entes, né, com as prefeituras e com os estados. Então, eles que precisam inscrever, a partir das suas equipes, um projeto que vai fomentar esse equipamento ao qual eles coordenam, eles constroem ali no território. Gui, então, só reforçando, 25 de julho, né, é o prazo para inscrições. E eu sou da prefeitura, onde é que eu encontro as informações? Onde é que está em que site está? Como é que eu faço esse cadastro? Como é que eu posso me localizar nisso para fazer a minha inscrição? No site da Secretaria-Geral da Presidência, né? Para a juventude é importante falar o Instagram. Então, lá no Instagram, SG Presidência, você consegue entrar no link que vai para o link do site, mas também é muito fácil no Google. No Google, você pode pesquisar direto no Google edital Estação Juventude 2025, que eu acho que o Google já vai te mandar direto para a página que tem todas as instruções. Tem tanto o edital lá, que você precisa ler, o município precisa ler ele inteiro para saber os critérios, todas as coisas, e também lá vai ter todos os modelos de documentos, né? Então, a gente tem lá anexado o modelo do plano de trabalho, o modelo de cada declaração que precisa, porque a gente sabe, né, que recurso público demanda muita burocracia, porque a gente precisa fazer o bom uso do recurso público. Então, mas tudo lá está muito detalhadinho, a gente está tentando fazer o máximo de esforço para que os jovens, os municípios consigam atingir, né, e receber esse recurso da melhor forma, da forma mais prática, mais rápida, para que a gente tenha essa expansão de direitos. E aí um aviso, Fran e Nádia, no dia 1/7, né, no dia 1º, a gente vai ter o nosso primeiro tira-dúvidas desse edital. Então, a gente vai fazer uma reunião de tira-dúvidas aberto para todo mundo, para que os municípios que estão interessados, que estão fazendo seus projetos, possam tirar suas principais dúvidas nesse processo, e a gente vai estar lá para responder no dia 1º do mês de julho.
Muito bom. Perfeito. E o Gui falou pra gente, Nádia, sobre essa coisa de recursos, né? Sim. A gente ouve muito falar essa palavra ao longo dessa nossa conversa aqui no Pode Tremer sobre recursos. Gui, eu acho que é importante a gente contar para quem nos acompanha aqui no Pode Tremer de onde vêm esses recursos. Eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm. Tá, mas de onde vêm esses recursos? Conta pra gente, esclarece pra nossa juventude, por favor. Então, esse recurso, que é o recurso do Estação Juventude, é o recurso que a gente chama de discricionário da Secretaria, do orçamento da Secretaria Nacional de Juventude. Para quem não conhece como funciona o orçamento público, eu não sou um especialista, eu sou um gestor aí de juventude, mas o pouco que eu sei já faz um sentido, que é cada órgão que executa políticas diretamente, ele vai ter uma chamada ação orçamentária, em que lá no início do ano, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é aprovada no Congresso, o governo federal, principalmente o Ministério do Planejamento, e junto com a Casa Civil, né, obviamente com a sanção do presidente, ele distribui os recursos do Tesouro Nacional da União. Todo recurso da União, né, do governo federal, do Tesouro Nacional, ele é distribuído nas ações orçamentárias de acordo com os objetivos. Então, o recurso que a gente paga, esse valor do edital da estação, que a gente vai mandar para os municípios, ele é oriundo do Tesouro Nacional, mais especificamente do recurso discricionário que foi designado para a ação orçamentária da Secretaria Nacional de Juventude. Certo. É complexo, né? É um longo caminho, porque justamente as pessoas elas não têm conhecimento do trajeto, né? De toda a luta do governo federal, de todas o processo, as reivindicações do governo federal para conseguir esse recurso para mandar para a juventude, né? E como isso é muito bem analisado, muito bem organizado para poder chegar nas juventudes brasileiras, não é? Não é só escolher, não é só decidir, eu quero colocar esse dinheiro aqui, ele não. O dinheiro ele é um dinheiro do povo, é um dinheiro do orçamento nacional, então ele vai ser muito bem separadinho lá para poder chegar da forma correta nos municípios e ser aplicado em políticas públicas diretamente para a juventude. E isso é importante ser esclarecido, né? De onde vem esse dinheiro, da onde está saindo essa grana, para onde ela está indo. A clareza é sempre essencial e é o que o nosso governo tem prezado muito. Exatamente, Nádia, até porque a gente sabe, essa é a grande batalha quando a gente vai falar institucionalmente dentro do próprio governo, que é essa luta aí do conjunto das áreas para conseguir ter mais orçamento, né? Então, quando a gente pede mais orçamento para a Secretaria Nacional de Juventude, pensando nesse orçamento geral. Então, quando a gente fala de mais orçamento para a SNJ, é mais orçamento do Tesouro Nacional para a SNJ. Então, é também um desafio nosso, enquanto jovens, lutar para que o orçamento do governo federal, do Tesouro Nacional, cresça mais para a gente receber mais recursos e aplicar mais política pública. Então, por isso que eu fiz aquela fala que é importante da iniciativa que o presidente Lula tem feito de recomposição orçamentária no Brasil, de ampliar o orçamento público para que a gente consiga investir mais nas políticas públicas. E aí, obviamente, isso depende também da força política da juventude brasileira em mostrar, né, para o governo federal que a política de juventude de receber mais investimento. Com certeza. É isso, mas seguimos falando de juventude, seguimos falando dessa trajetória de luta e de histórias construídas pela nossa juventude, né, Nádia? Com certeza, agora
Vem Às ele. vezes alguma história engraçada, às vezes uma história meio vergonhosa, às vezes uma história com o presidente Lula. Mas sempre verídica. Sempre verídica. Sempre E não é verídica. fofoca que a gente faz por aqui, viu, Gui? Não. É jornalismo, tá? Só pra Sério. gente, né? A gente sempre frisa isso, né, Nádia? Pra não confundir quem nos acompanha por aqui. Jornalismo sério, queridos e queridas. A gente se formou pra isso. Com certeza. Não pode nem se esconder disso, né, Nádia? Gui, mas a gente quer saber, a gente quer acompanhar a sua história agora no Por quê? Segue o Fio. Vem aí! Gui, conta pra gente. O que vem? Ansiosas. Então, gente, essa história é uma história que, mais uma vez, eu vivi ali na minha adolescência, no meu período de secundarista, que foi quando eu conheci, inclusive, a Nádia, aí, que está aí nessa sala. E é uma história que eu vou contar de novo de uma viagem que eu fiz para fazer luta, né? Para organizar jovens. Então, eu estava iniciando aí minha atividade no movimento estudantil e foi ali, eu tinha acabado, assim, a gente estava nas vésperas, na verdade, eu tinha acabado de assumir a gestão da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, da UBS, eu virei diretor da UBS, ou foi antes, agora estou um pouco perdido, a Nádia vai me lembrar na hora que chegar na parte da história. Mas, bom, eu morava em Palmas, né? Era um estudante aí do segundo ano do ensino médio. E nesse processo de lutas, né, a gente teve o estouro de manifestações muito importantes no Brasil que a gente chama de Primavera Secundarista, né? Que foi o momento aí de efervescência das ocupações das escolas. E eu era militante, já comecei a ser dirigente da minha organização de juventude, que é ligada à juventude do PT. E aí eu peguei um ônibus para ir para Goiânia, assim, né? Me falaram, olha, Goiânia é uma das primeiras cidades que começou a ocupação de escola, e realmente Goiânia tinha sido vanguarda aí nesse processo das ocupações. E aí eu fui, né? Peguei um ônibus, não, vou para Goiânia, quero viver essa experiência, as escolas lá estão e jovem, né, secundarista, que é a coisa mais radical possível. Se tiver polícia metendo bala de borracha, às vezes anima mais do que fica com medo, né? Porque quer ir para doideira. E aí eu fui, né, nessas ocupações, a turma lá era muito combativa, porque Goiânia tem uma turma muito anarquista também, né? Então, e as ocupações das escolas foram muito também recheadas por anarquistas, né, ali no processo de construção. E aí, inclusive, foi quando não sei se foi quando eu conheci a Nádia, mas eu já conhecia, mas eu fui lá e a gente foi visitar escolas, né? E aí teve uma história muito engraçada, que é o fato de que era muito diverso, né, as opiniões das pessoas que estavam nas ocupações. Então, eu peguei um ônibus, imagina, meus avós moram em Goiânia, então eu ficava na casa deles. Mas peguei um ônibus, eles moravam muito longe, assim, do centro da cidade. Peguei um ônibus, fui lá, a gente ficou visitando as escolas. E aí era muito diversas opiniões, porque tinha desde jovens ali que se falavam anarquistas, até um jovem que para mim foi muito curioso, que era um jovem monarquista, né? O cara defendia a monarquia, né? Ele achava que foi um sistema político muito bom, porque, enfim, para ele era um sistema que solucionava esses problemas que a gente vivia. Então, foi uma experiência muito doida, mas beleza. E aí a gente foi vendo as escolas, aí teve algumas manifestações bem pesadas, né, muito violentas. Teve aquele caso daquele jovem que teve traumatismo craniano por um policial em Goiânia, né, que nas manifestações
acho que bateu um cacetete assim na cabeça dele, enfim, a coisa começou a se acirrar e tudo mais. Aí, né, vivi tudo aquilo, não sei o quê, e falei, não, agora eu preciso voltar, tenho minhas aulas, então eu estudava, tinha que voltar. E aí eu peguei o ônibus de volta. E aí que a história mais engraçada começa. Não tem nem muito a ver com a política, óbvio que começou com a política, porque eu fiz essa viagem pela política, pela militância, mas o engraçado dela nem é isso. E aí a gente tinha virado noites, né? Porque militante de movimento estudantil, ainda mais em ocupação, a gente não dorme direito. Então a gente virava as noites e tal, e eu muito cansado. Peguei o ônibus, e todo ônibus de Palmas, de Goiânia para Palmas, né, ele sempre sai ali por volta das 19 horas da noite, para chegar no outro dia, 8 da manhã. Então são 12 horas de viagem, mais ou menos, certinho. Então você dorme e acorda na outra cidade. E eu fui com muita fome, porque foi uma confusão. Entrei no ônibus às 19 e aí umas 10 da noite, quase 11, o ônibus para a gente jantar. E aí eu sozinho, né, tava no leito, na parte de baixo do ônibus, sonolento, muito cansado, eu vou e desço para comer, né? Coisa que eu quase não fazia, porque eu nem descia nessas paradas. Mas dessa vez eu desci. Aí eu lá, e aí, né, sonolento, sozinho, meio que sem querer muita interação, fui comendo ali minha comida, né? Fone de ouvido também, tudo para dar errado, né? Fone de ouvido. E aí eu começo, enfim, aí comendo no meu ritmo, assim, né, de paz. Eu, nossa, finalmente estou em paz aqui, porque as ocupações eram cheias de gente, então a gente tinha que. E aí, beleza. Aí, quando eu vou pagar, né, assim, começa a sair para pagar, aí a atendente começa a me gritar, ei, moço, ei, moço. E eu pensei que tinha alguma coisa ali, né, na minha conta, na minha ficha ali, que ela coloca o que a gente pede. E ela falou, não, é o seguinte, eu vi que você desceu daquele ônibus ali. Aí eu, sim. Aí ela, esse ônibus ali que tá saindo. E o ônibus literalmente saindo, começa a sair, andar. E eu começo a me desesperar. Meu Deus, não sei o quê. Comecei a correr atrás, sair pulando a catraca. Falei, moço, eu pago depois, sei lá, não sei o quê e tal. Fui pulando. E aí, cara, o ônibus saiu. Eu fiquei assim com a cara no chão. E aí eu fiquei naquela assim, né? Como é que pode isso ter acontecido comigo? Meu Deus, tô desolado e adolescente, né? Então você já pensa no pior, vou ficar para sempre aqui, vou ter que morar aqui, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, beleza. Só que eu tava tão desesperado que do nada, e isso já era muito à noite, né? Do nada tinha um cara assim com um carro saindo. Eu me agarrei nesse carro, peguei a maçaneta e entrei dentro do carro sem nem falar com o cara direito. Só falei assim, moço, não sei o quê, tô pegando aquele ônibus ali que acabou de sair. Você não consegue me levar e tal, correr atrás dele, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele olhando assim estranho, falou, não, beleza, eu faço isso com você. Aí eu saio com esse homem, gente, com um carro, nem lembro qual era o carro, mas vou no fundo até a estrada, assim, uma estrada escura, BR, né, sem iluminação. Gente, no meio do caminho eu começo a raciocinar, assim, o que que eu tô fazendo dentro desse carro? O que que eu tô No fazendo meio de uma aqui? BR, num carro de um estranho, tudo escuro. Tudo certo pra dar errado. E aí eu assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu começo a me agarrar na porta e a planejar como que eu ia pular do carro, Gente, pelo amor de Deus. calcular, olha, se eu abrir a porta assim, eu posso me jogar assim, que aí eu vou cair rolando e não vou me machucar tanto. Ou então eu posso abrir mais forte, que ela vai tampar o vento, enfim, fui pensando em várias possibilidades do que eu ia fazer para pular daquele carro. Estava decidido, porque era um vão super escuro
Falei, pronto, se esse cara aqui quiser, sei lá, fazer qualquer coisa comigo, eu tô lascado, não tem solução. E aí eu já comecei a calcular o que que eu ia fazer, não sei o que, não sei o que. Bom, no fim, depois de todo esse desespero, não aconteceu nada disso, cara, é um cara massa. Mas o fim é que a gente não achou o ônibus. Meu Então, mesmo Deus. indo e tal, eu me ferrei mais, porque eu estava tanto longe do ônibus agora e nem tinha um local específico para ficar, só tinha BR, BR, BR. Aí, no, assim, a gente andando mais e tal, aí aparece a polícia rodoviária. Aí o moço, não, eu vou Ah, ficar aqui, polícia, sei lá, eu posso ligar para não sei quem, para não sei quem, não sei o quê, e vou descer aqui. Aí fiquei lá, na Polícia Federal. Fiquei sozinho lá, não sei o que, com minhas coisas. E aí o moço, né, para os policiais, eu tô aqui porque perdi o ônibus, não sei o quê, não sei o que que eu faço e tal e tal. E aí eles tentaram me ajudar e tudo mais. Aí tinha, né, como sempre, um policial lá, muito, com, assim, muita dúvida, assim, né? Mas o que que você tá fazendo? O que que é? Não sei o quê. Já ficaram desconfiados, assim, de mim, né? O que que era? Mas eu, com carinho de adolescente, também não poderia ser um grande criminoso, né? Mas aí eu sei que os caras, não sei o quê, aí do nada, lá de longe, eu começo a ver o ônibus voltando. O ônibus Ah, ele nossa. voltou. voltou. Eu acho que alguém deu conta, deu fé, só naquele momento, e aí o motorista veio voltando. Aí no fim é isso, aí chegou, entrei no ônibus, aí eu falei, minha gente, meu Deus, ninguém percebeu e tal. Aí a mulher que estava do meu lado, ah, eu até percebi, eu até te vi correndo atrás do ônibus, mas, ai, pelo amor de Deus, cara, Poxa, não gritou um para motorista, não Pelo gritou um amor de Deus, nada. moça. exatamente. Mas é Mas você isso, gente. foi salvo. De aventuras que a gente faz pela luta política aí, Mas né? sabe o que que Minha é mãe nem engraçado? Sabe o que que eu acho que é engraçado? Porque ele falou assim: ah, é o meu momento de paz, eu comendo. O jovem militante não Não tem tem essa paz. opção, Não entendeu? dá para descansar, militante. não tem paz. A gente tem que estar 100% em alerta. Gente. Gente, Então, abandonado a E não, mulher. e por fim tu não pagou o lanche. não paguei o lanche. Deu golpe! Exatamente. Ainda deu golpe! Ainda deu golpe! Olha, se alguém dessa lanchonete aí, que é a lanchonete típica aí, estiver assistindo, eu me comprometo a pagar o lanche. Não, ele deu o golpe, correu o risco de um sequestro numa BR escura com um estranho, parou na Polícia Federal, foi interrogado. Gente do céu. E tem gente que acha que é fácil, né? E eu A acho que é paz grande. não é uma opção. A paz não é uma opção. Não é. Pois é, Ah, muito gente. bom. 17 aninhos de idade. Criança, gente. Sim, amiga, as ocupações de Goiânia foram em 2015, tem 10 anos essa história. Gente, mas era um babyzinho mesmo. Gente, e sozinho no ônibus, não tinha um Oxe, responsável. Não tem, não tem. Por que será que o policial federal perguntou, tá, mas como assim? Sim, menor de idade andando. Gente, que Exatamente. loucura. Aí pergunta, como é que tua mãe deixou? Ela fazia isso também, da mesma idade. Eu aprendi com ela. Foi ela que ensinou. Uma grande mestre, Uma né? grande mestre. Amiga, e você sabia que aqui no Pode Tremer a gente tem um WhatsApp? Ele sabe, né? Ele sabe, né? Que a gente já Ele contou sabe, pra ele e da a outra juventude vez. que nos acompanha também sabe, né, Nádia? Sabe. É o que a gente espera, né? E eles sabem que esse é o meu momento preferido, porque eu me sinto Yudi no Bom Dia e Companhia falando o númerozinho. O número do... o número do nosso WhatsApp é 859-9943-5662, repetindo. 859-9943-5662 para você mandar mensagem pra gente. Para mandar vídeo, áudio, texto, perguntas, temas que vocês querem que a gente fale, convidados que vocês querem que a gente chame, histórias se vocês já ficaram em postos
ou em lanchonetes na beira de estrada. Eu não fiquei porque o motorista deu foto de mim uma vez. E ele veio atrás, tipo, minha filha, acorde. E aí eu não fiquei pra trás, mas já quase fiquei. Num posto muito engraçado entre São Paulo e Goiânia, que tem um boi gigante, assim, uma estátua de um boi enorme. Tipo assim, um boi 3 vezes o tamanho de um boi. Toda vez que parava lá, me assustava, porque o ônibus para do lado da cara do boi. Então, assim, Nossa, militante sensação sempre tem. É uma sensação Nossa, assim. sempre tem. E onde passa, Fran Martins, o Pode Tremer? Pode Tremer tá em tudo quanto é canto, né, A Nádia? gente é chique, né? A gente tá. Já começa aqui, estamos em todas as redes sociais, né? A gente agora A gente tá no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Além disso, a gente tá no YouTube, na Rádio PT, nas plataformas de streaming onde a Rádio PT está e também no PT Sat, canal 1313. Por quê? Porque o PT é o único partido que tem uma TV, um canal de TV. Eu estava essa semana numa reunião com o ministro Márcio Macedo e alguns movimentos de juventude, Gui. E aí, uma das ideias que estavam dando para o ministro é que a gente tinha que pensar no meio de comunicação dos movimentos progressistas, bem grande, para além dos grandes que a gente já tem, né? Mas que fosse na televisão, passasse todo dia na vida do povo. Eu pensei, amados, mas nós já temos PT Sat, canal 1313. O único partido do mundo que tem um canal de televisão, não tô entendendo. Só isso. Vocês que não sabem, porque aqui a gente já... Exatamente. Pelo amor de A Deus, gente tem que ensinar pro povo, Nádia. Não, a gente vanguarda já nisso, e eles falando isso e eu olhando assim pra cara. Aí o sorriso do nosso secretário nacional de juventude do governo me deu uma olhada, tipo, já temos! E eu fiz questão de dizer, amados, já temos! Venham todos vocês, o PT Sat. A gente já pensou nisso por aqui. Vem todo mundo! É isso. E o PT Sat, ele passa... A transmissão acontece naquelas antenas parabólicas, né? Então chega em todo e qualquer Amiga, a minha canto. avó assiste. A minha avó assiste todo Pode Tremer lá em Morrinhos, interior do estado de Goiás, queridos. Todo Pode Tremer. Ela e minha tia. Ela assiste toda quinta-feira, 18 horas, e toda terça-feira, 18 horas, a reprise. E eu espero que a tua avó, então, num próximo Pode Tremer que a gente tenha por aí, mande um videozinho mostrando que ela tá assistindo Amiga, a gente, ela já mandou né? foto, mas avó, mande mais foto ou vídeo que eu vou mostrar pra Fran. Manda pra gente, pra gente botar aqui na tela, que coisa mais linda. Ela manda, eu vou pedir pra ela mandar. Ela assiste todo o programa. Programa. E a nossa intimidade com o Gui aqui é que ele tá fazendo um lanchinho Aí eu tô e a com galera fome. tá acompanhando ele aqui, Eu ó. estou ficando com fome, Também tô. inclusive. Também tô, Nádia. É pra motivar a galera que, porque eu não vou assistir o Pode Tremer, porque eu quero fazer um lanchinho. Não. Você vai lançar assistindo a gente, tal qual o convidado está lançando com a gente. E além de lanchar, o que o pessoal pode fazer? Pode fazer o que eu vou fazer em seguida, inclusive. Saindo daqui, que é ir pra academia e ouvir a gente nos streamings. Vai lá, bem maravilhosa, malhando na sua bunda e ouvindo Pode Tremer. Quem é que não quer? Eu tô até com short da academia, né, zoeira? Quem é que não quer malhar ouvindo a Nádia, a Fran e o Guilherme? Não tem como, gente. É sobre não tem isso, melhor né, que Gui? isso. É sobre isso, né, amigos? É. E, Nádia, Eu. no final, Gui, no final do pod, a gente sempre tem um momento especial, né? Como é que tu fala que é um momento Não é um momento intelectual. intelectual, Gui? Porque nós somos, né? Nós somos. É isso, que é, É o um nosso programa momento, sério, né? é o nosso momento da nossa frase. E hoje você trouxe inovação, né? A cada 10 programas, 10 frases do Paulo Freire. Mas hoje a Fran mudou. Ela deixou um pouquinho de lado o Paulo Freire. Mas esse aqui também não é novidade, né? Amiga, que tudo que não é Paulo Freire tá meio que novidade. Mas esse também é histórico. Já esse veio também. aqui algumas vezes também, né? Já veio, já hablamos dele, Amiga, tu quer ler ou tu quer que eu Eu vou leia? ler, não, eu vou ler. Vai, abre. Achei bonito. Belíssimo, né? A argila fundamental de nossa obra é a juventude. Nela depositamos todas as nossas esperanças e a preparamos para receber a bandeira de nossas mãos. Ernesto Che Guevara, comandante. Eu achei Comandante. Aqui, ó, tô com pulseirinha cubana. Eu ia falar, eu nunca fui em Cuba, mas o Gui já foi. Vamos fazer um Pode Tremer pro Gui contar as histórias dele em Cuba. Ai, já Gui tá indo pra China também, viu? Depois a gente tem que fazer um Pode Tremer pra falar de China.
É verdade, indicado por minha secretária aí. Já, já. Olha que coisa linda. Vem aí, querida. Vem aí. Vem aí. Eu tô esperando a Nádia me fazer esse convite também, tá, Guito? Ela tá na expectativa também, Olha tá? Mandar todo mundo pra China. Vai pra China, vai pra Cuba. Aqui é nesse pique. Não, e assim, ó, a gente sabe que tem uma galera aí que acha que isso é ofensivo, Nossa, né? eu acho incrível. Pra gente é um prazer tão grande ir pra China e ir pra Cuba, né? Se toda vez que manda a gente ir pra China ou pra Cuba ou pra Venezuela, a gente fosse mesmo, a vida era tão boa. Verdade. Exatamente. Por que não pagam, né? Pra gente ir. Vivem Nossa. mandando a gente ir pra Cuba, né? A Eu gente estaria em quer. Havana agora, tranquilinha na praia, assim, ó, linda, linda. Gente, Gui, chegou o momento da gente se despedir, viu? Mas a gente tá muito grata e muito feliz. E agora sabemos tudo de Estação de Juventude. Tá vendo? Podemos compartilhar com mais gente ainda. Exatamente. Muito É obrigada. isso. amigo. Obrigada, Gui. Obrigado, gente. Sempre bom estar com vocês. Vocês são uma dupla nota 1.000.000, porque é uma dupla muito divertida, muito conectada, muito sincronizada. E com certeza esse programa fica mais divertido, mais legal, mais interessante por essa conexão aí de vocês. Então, eu acho ótimo ser entrevistado por vocês. É por isso que você sempre volta, amigo. Agora A gente adora entrevistar Semana que você. vem a gente vai trazer o Gui de novo. Então pode vir toda semana, a gente adora, viu? Ainda mais se na SNJ vocês estão sempre fazendo política pública nova. Então, assim, pode vir. Não, conteúdo não falta. Mas isso, gente, a gente fica por aqui. Então, beijo, Gui, muito obrigada. Beijo, mana. Até a próxima. Continuem conosco aqui na programação da TV PT, Rádio PT e nas redes sociais, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau.